Às vezes nós tentamos tampar um vazio dentro de nós e algumas pessoas, na sede de tampar esse vazio, tomam atitudes assim muito difíceis que comprometem toda a sua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Essa palavra é registrada no livro de Lucas. Esse capítulo 15 é o capítulo denominado Achados e Perdidos da Bíblia, né? Pois fala sobre a parábola do filho pródigo, fala também sobre a ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu, e em seguida essa palavra do filho pródigo. Aqui conta a história de um fazendeiro que tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu a parte dele da herança. Por que que ele pediu? Provavelmente esse menino estava sentindo sempre um vazio na alma dele, sempre achava que as atitudes que ele estava tomando não estavam de acordo com a vontade dele. Então ele quis fazer a vontade dele. Ele chegou no pai dele e disse: pai, me dê a parte da herança. Quantas atitudes nós tomamos e temos certeza que está certo? E depois a gente vê aquilo que a Bíblia fala, que há caminhos que parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Quando ele pediu a herança do pai, o pai já poderia ali ter desprezado o menino e não dado a parte da herança. Primeiro porque a herança não era dividida 50% pelos 2 filhos. O filho mais velho teria uma parte maior. O filho mais velho era aquele que trabalhava, era aquele que estava sempre do lado do pai, trabalhando o tempo todo. Esse menino provavelmente não. Mas o pai foi paciente. Isso prova também o quanto o nosso Deus é paciente conosco quando a gente está fazendo algo que está entristecendo Ele, quando a gente está fazendo algo que está fora da vontade dEle. Então o pai foi deixando, deu a parte da herança do filho, o filho pegou toda a herança, a parte dele, foi-se embora para um país distante, a Bíblia diz que era um país distante. Então para ele essa atitude ele estava liberto, era uma atitude de liberdade. Eu não estou mais com meu pai, eu não devo mais obrigação, eu não devo mais obediência ao meu pai, ao meu irmão. E ele foi para uma terra distante. Ali naquela terra distante, ele teve muitos amigos, porque tem amigos a gente tem amigo enquanto está bem. Mas, de repente, a herança dele foi gastando, porque chegou uma grande fome naquele país, algo inesperado. Ele foi, gastou tudo, a fome atingiu a vida dele e ele começou a procurar trabalho. Mas ninguém lhe dava serviço nenhum, até que ele conseguiu um trabalho para cuidar dos porcos. Cuidar de porco era a profissão mais desprezada para um judeu. Cuidar de porco, por quê? Porque a carne de porco, o judeu não consome. Então, cuidar de porcos era a profissão mais desprezada, mas ele foi porque ele não tinha o que fazer. Só que lá na casa dele, lá no pai dele, o pai dele não tinha esquecido.
Todos os dias o pai dele pensava nele, todos os dias o pai dele ainda tinha esperança de aguardá-lo, porque isso representa como é o nosso Deus conosco. Quando nós estamos entristecendo o Espírito Santo, quando nós estamos fora da vontade dele, o nosso Deus, ele não desiste de nós. E aquele pai não desistiu do menino. Ele estava lá na casa, aguardando aquele moço. E o rapaz foi trabalhar lá nos porcos. Ele queria comer aquelas bolotas dos porcos, que era uma comida típica para o porco, mas ninguém lhe dava nada. A Bíblia dela ela é muito clara, ninguém lhe dava nada. E ele chegou ao fundo do poço que ele se lançou. Não foi Deus que lançou, foi ele próprio. Então, quantas vezes a nossa escolha, as nossas escolhas da nossa vida, elas nos lançam no fundo do poço. Só que aquele menino, de repente, ele começou a observar ao seu redor e ele falou, espera aí, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Quantas pessoas trabalham com meu pai? Eu vou lá trabalhar para o meu pai e eu vou ser tratado como um dos trabalhadores do meu pai. Então ele tomou a atitude. Ele estava no fundo do poço, mas ele não quis permanecer no fundo do poço. Às vezes nós estamos no fundo do poço, no fundo do abismo, mas o importante não é nós estarmos ali. O importante é nós nos lembrarmos que mesmo ali no fundo do poço, Deus estende as mãos e nos tira dali. Basta nós querermos. Então aquele moço decidiu, eu vou sair daqui, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou ser tratado como um dos trabalhadores do meu pai, mas aqui eu não vou ficar. E é isso que Deus quer de nós. Então o moço se levantou, foi para a casa do seu pai e, para sua surpresa, quando chegou lá, o pai fez uma festa, mandou colocar o anel no dedo dele, mandou colocar sandália nos seus pés, matou um bezerro cevado, que era aquele preparado para isso, preparado para uma festa, e comemorou a chegada daquele menino. Assim é Deus conosco. Enquanto nós nos colocamos em problemas que nós não podemos resolver, Deus não nos abandona. Ele estende a sua mão e nos socorre. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe.